Olá pessoal, hoje nossa aula será sobre sequências. Mas o que são sequências? Sequências são grupos de termos ordenados que podem apresentar uma regra que os relacione ou não. Vejamos esse exemplo. Seja dada a sequência 1, 2, 4, 8, 16 e assim sucessivamente. Pode-se perceber que 2 é igual a 1 vezes 2, que 4 é igual a 2 vezes 2, que 8 é igual a 4 vezes 2, que 16 é igual a 8 vezes 2. Ou seja, temos um grupo de termos ordenados que possui uma regra que os relaciona. Haja vista que um termo é igual ao seu antecessor vezes 2. Por exemplo, 2 é igual ao seu antecessor 1 vezes 2. 4 é igual ao seu antecessor 2 vezes 2. É possível também outro tipo de sequência. Vejamos o exemplo. 1, 3, 41, 50 e 100. Neste caso, o nosso grupo de termos ordenados, ou seja, nossa sequência, não apresenta nenhuma regra que relacione os seus termos. Mas mesmo assim, esses dois grupos de termos, por serem ordenados, são denominados de sequência. Outra diferença que podemos perceber nessas duas sequências é em relação ao seu fim, pois na primeira conhecemos o primeiro termo e não conhecemos o último. Na segunda sequência, conhecemos seu primeiro termo e conhecemos o seu último termo. Esse tipo de sequência, em que conhecemos o primeiro termo e conhecemos o último termo, é denominado de sequência finita. Já, se soubermos o primeiro termo de uma sequência e não soubermos o seu último, essa sequência é denominada de infinita. Outra coisa bastante importante de sequências são as suas denominações. Vejamos o exemplo aqui. Dada a sequência 3, 6, 9, 12, 18 e assim sucessivamente. Se nós quisermos dizer que esse grupo de termos representa uma sequência, devemos colocá-los todos entre parênteses, pois desta forma, como já dito, estaremos dizendo que esse grupo de termos ordenados representa uma sequência. Outra denominação importante é a denominação AI, onde AI representa o termo da sequência, sendo I a posição que esse termo ocupa. Como assim? Por exemplo, usando essa sequência dada, o termo A1 dela é o termo de posição 1, ou seja, 3. Já o A2 é o termo de posição 2, ou seja, seu segundo termo, no caso, 6. O termo de posição 3, ou seja, o A3, é igual a 9. Já o termo de posição 4, ou seja, o A4, é igual a 12. Então percebemos o seguinte, que neste exemplo, A1 representa o primeiro termo, neste caso, 3. O A4 representa o quarto termo, neste exemplo, 12. Desta forma, podemos fazer uma fórmula geral para a sequência. Ou seja, uma sequência, ela sempre será escrita da seguinte forma: A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente, de tal forma que A1 represente o primeiro termo, A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo, A4 o quarto termo e assim sucessivamente. Desta forma, podemos representar duas sequências da seguinte maneira, sendo a primeira sequência igual a A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente, e a segunda sequência sendo B1, B2, B3, B4 e assim sucessivamente. Se formos comparar essas duas sequências, para que elas sejam consideradas iguais, ou seja, a primeira sequência seja considerada igual à segunda, se faz necessário
que todos os termos dessa sequência sejam iguais a dessa e na mesma posição. Ou seja, A1 igual a B1, A2 igual a B2 e assim sucessivamente. Generalizando, teremos que AI igual a BI. Ou seja, todos os termos têm que ser iguais. Além disso, eles ainda têm que ocupar a mesma posição. Vejamos um exemplo. Sejam dadas as duas sequências. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. A outra sequência sendo 1, 3, 2 e assim sucessivamente. Podemos perceber que todos os seus termos são iguais. Todavia, eles ocupam posições diferentes. Da seguinte maneira: A2 igual a B3 e B2 igual a A3. Ou seja, temos duas sequências em que todos os seus termos são iguais. Todavia, suas posições são diferentes. Desta forma, a sequência 1 e a sequência 2 não são iguais. Se lembrarmos bem, sequência é um grupo de termos ordenados que podem ou não apresentar uma regra que os relacione. Mas, caso esse grupo apresente regras, essas regras serão divididas em três situações. A primeira nós denominamos de recorrência, a segunda nós denominamos de termo geral, enquanto que a terceira nós denominamos de propriedades. Veremos então a partir de agora cada uma dessas situações. Começaremos com a recorrência. A recorrência é a situação onde o primeiro termo da sequência é dado, assim como a relação entre seus termos. Vejamos o exemplo. Temos a sequência onde A1 é igual a 2 e AI igual a AI menos 1 mais 3. Ou seja, A2 é igual a 1 mais 3. Isto é, 2 mais 3, que é igual a 5. A3 é igual a A2 mais 3, que é igual a 5 mais 3, é igual a 8. A4 é igual a A3 mais 3, que é igual a 8 mais 3, que é igual a 11. Ou seja, temos uma sequência em que é dado o seu primeiro termo e a relação entre os seus termos. Desta forma, podemos construir a sequência. Vejamos outro exemplo. Seja A1 igual a 4 e AI igual a 2 vezes AI menos 1. Ou seja, A2 é igual a A1 vezes 2, que é igual a 4 vezes 2, que é igual a 8. A3 é igual a A2 vezes 2, que é igual a 8 vezes 2, que é igual a 16. A4 é igual a A3 vezes 2, que é igual a 16 vezes 2, que é igual a 32. Ou seja, novamente, temos uma sequência que conhecemos o primeiro termo e a relação entre seus termos, de tal forma que é possível construir os termos dessa sequência. Outra situação é a situação do termo geral, onde os termos das sequências são dados em funções de sua posição. Vejamos o exemplo. AI igual a I mais 2. Logo, A1 igual a 1
mais 2, que é igual a 3. A2 igual a 2 mais 2, que é igual a 4. A3 igual a 3 mais 2, que é igual a 5. Ou seja, temos uma sequência onde seus termos são dados em função da sua posição. A1 é dado em função da posição 1, logo A1 igual a 3. A2 é dado em função de sua posição 2, logo A2 igual a 4. A3 é dado em função da sua posição 3, logo A3 igual a 5. Vejamos outro exemplo que também mostra essa situação, onde AI igual a 2 vezes I. Logo, A1 será igual a 2 vezes 1, ou seja, 2. A2 será igual a 2 vezes 2, ou seja, 4. A3 será igual a 2 vezes 3, ou seja, 6. Novamente, temos a situação proposta pelo termo geral. Temos o termo dado em função de sua posição, sendo possível, então, construir a sequência. Haja vista que com essa fórmula podemos obter todos os termos da sequência. Por último, chegamos nas situações das propriedades, ou seja, temos uma sequência em que todos os termos gozam de uma mesma propriedade. Vejamos o nosso exemplo. Temos o exemplo da sequência dos números primos, ou seja, 2, 3, 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Essa sequência é um exemplo de sequência em que todos os termos gozam de uma mesma propriedade, ou seja, todos eles, neste caso, são números primos. Podemos também ter a sequência dos divisores de 12, ou seja, todos os termos dessa sequência terão a mesma propriedade, no caso, serem divisores de 12. Logo, a sequência será 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Com isso, terminamos a nossa matéria. Já visto aqui, definimos o que eram sequências, onde sequências eram grupos de termos ordenados que podiam possuir uma regra que os relacionasse ou não. Classificamos de duas formas, ou seja, uma sequência pode ser finita ou infinita. Se ela for finita, saberemos o seu primeiro e último termo. Se ela for infinita, saberemos somente o seu primeiro termo. E a outra classificação que demos a ela é que uma sequência pode ou não possuir regras que relacionem seus termos. Neste caso, se ela possui regras, essas regras se subdividem em 3 situações especiais. Primeiro, temos a situação da recorrência, onde o primeiro termo da sequência é dado, assim como a relação entre seus termos. Na segunda situação, temos a situação do termo geral, onde os seus termos são dados em função de suas posições. E, por último, temos a das propriedades, onde todos os termos de uma determinada sequência apresentam uma propriedade característica. Com isso, abrangemos todas as características de sequências, pois a definimos, a classificamos e dissemos as possíveis situações que elas podem estar submetidas caso uma classificação seja obedecida. Então, é isso, pessoal. Valeu, obrigado, espero que tenham gostado e um forte abraço do professor Marcelo.